Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 14 de novembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós temos aqui a nossa irmã Cecília, graças a Deus, retomou, ela está bem, é a nossa continuista e ela vai fazer a prece de gratidão e logo depois ela vai fazer uma rápida recapitulação do capítulo 11, intitulado Intercessão. Vamos orar? Divino Mestre Jesus, nós sabemos que estamos constantemente envolvidos no amor misericordioso de Deus. Nós estamos envolvidos neste amor constantemente e na vossa presença, através de todos os benefícios que nós recebemos diariamente, sem nem ao menos registrarmos o benefício que nós estamos recebendo. Os estudos de hoje, os momentos que nós temos de confraternização, de palavra amiga, de palavras construtivas que chegam até nós. Tudo isso, Mestre querido, é ação, é o vosso amor, é a vossa bondade que chega até nós de várias formas. Como agradecer isso? Somente temos uma forma: te seguir, Mestre. Seguir com coragem, com decisão, com disposição, com definição. Ajuda-nos, Mestre, porque não é fácil. Nós somos ainda muitos imperfeitos, mas ajuda-nos, que com a tua ajuda nós conseguiremos caminhar. Que assim seja. Vamos agora para a nossa recapitulação, né, Cecília? No Missionários da Luz, nós estamos no capítulo 11, que fala sobre a intercessão. Neste momento do capítulo, André e Alexandre, depois que descobrem que o Raul era um suicida, eles se dispõem a procurá-lo e saem caminhando até um local longínquo onde eles deparam com um lugar estranho, desconhecido ainda de André, que era um grande matadouro. E ali foi visto centenas, milhares de seres desencarnados sugando o plasma do sangue daqueles animais que estavam sendo sacrificados, que estavam sendo mortos. Isso realmente foi uma coisa chocante para André, o que valeu uma advertência de Alexandre, que chamou André: pare com isso. Onde está a sua prática mental? Mude sua prática mental. Foi quando André conseguiu, assim, se recuperar e ele passou a analisar de uma forma mais consciente e soube a informação que Alexandre lhe passava desse processo de matanças de animais, que são casos que já aconteceram na nossa civilização, foram fatos que aconteceram. E Alexandre lembra que, por exemplo, nas famílias antigas era comum se matar porco e usufruir da carne, da gordura, do sangue, e tudo isso era considerado uma coisa muito boa para a família, significava abundância, significava tranquilidade para a alimentação de todos. E, diante dessa explicação, André fica mais calmo, mas eles continuam a busca do Raul, o suicida mistificado, porque ele fez tudo para parecer um assassinato, mas ele, na realidade, era um suicida. Lá pelas tantas, eles encontram com o Raul dementado, de uma forma assim lastimável, e sendo assediado por vampiros. E, mais uma vez, o nosso André
fica assim, mas por que vampiros? Aí Alexandre explica que logo no início, quando há o desencarne, os vampiros tiram a energia vital, mas logo depois eles voltam para pegar aquela parte mais grosseira da matéria, que é o plasma sanguíneo, é toda aquela parte do sangue que eles precisam tirar. Para ajudar aquela situação muito difícil de Raul, Alexandre coloca a destra na sua fronte e ele de repente se torna totalmente iluminado. E com isso, os vampiros saem aterrorizados, gritando, mas vão embora. Isso mesmo. Muito bem, Cecília. Nossa querida Cecília. Então vamos nós, Augusto, vamos lá. E disse eles: deixemos este homem entregue à sua sorte. Os, entre aspas, espíritos poderosos, fecha aspas, estão interessados nele. Larguemo-lo. Porque eles perceberam a luz intensa envolvendo o Raul. Eles não enxergavam nem André Luiz e nem enxergavam o Alexandre. Mas eles viram a luz. Então, deixemos. Enquanto se retiravam os verdugos apressadamente, como se temessem algo que eu não podia compreender ainda, em face da aproximação bendita daquela luz que vinha de mais alto, perdia-me em dolorosas interrogações íntimas. O quadro era típico das velhas lendas de demônios abandonando as almas prisioneiras de seus propósitos infernais. As palavras, entre aspas, espíritos poderosos, haviam sido pronunciadas com a indisfarçável ironia. É por isso que eu digo, gente, aonde tem fumaça, tem fogo. A gente vê esses filmes horrendos, essas coisas de prisões, a gente já sabe. Ninguém pode criar aquilo que nunca viu, tá? Pela claridade que envolvera o suicida, sabiam eles, esses espíritos, que estávamos presentes e, embora fugissem medrosos, alvejavam-nos, apontavam-nos com zombarias. Então, eles fugiram com medo da luz, mas ainda assim falavam zombarias a eles que eles nem enxergavam. Eles não conseguiam enxergar nem André e nem o seu Alexandre. Aos poucos, o matadouro de grandes proporções estava deserto de vampiros vorazes. Alexandre, dando por fim da operação magnética, tomou a mão do amigo sofredor, o Raul, que parecia imbecilizado pela influenciação maligna e, conduzindo-o para fora, a caminho do campo, falou-me bondoso. Não guarde no coração as palavras irônicas que ouvimos. Essa lição serve para todos nós. Quando alguém nos fala de forma irônica, é alguém adoecido. Ficar, como ele bem diz aqui, não guarde no coração, no sentimento, as palavras irônicas que ouvimos. Guardar é ficar ali remoendo. Fulano falou isso, fulano falou isso, fulano falou isso. Isso só vai te fazer mal. Então aqui o convite é não guarde. Como dizia a manhã, entra pelo lado e sai pelo outro. Não fique remoendo aquilo dentro de ti. Porque aí você baixa seu padrão vibratório, você entra em sintonia com espíritos perversos, tá? Esses irmãos desventurados merecem a nossa maior compaixão. Vamos ao que nos possa interessar. Então, ao invés de guardar no coração as palavras irônicas, vamos olhar para esses irmãos que merecem de nós o quê? Compaixão. Então, para de lamúria e vamos ao que interessa, né?
Porque por mais que ele não tenha exteriorizado nada, ele já estava ali pensando, porque chocou o André, ele se sentiu ali chateado com as ofensas, porque ele diz aqui, olha, alvejavam-nos com zombarias. Então eles saíram zombando. E aí veio o Alexandre e disse, André, para com isso, vamos ao que interessa. Não fique remoendo no coração essas zombarias que eles falaram, porque isso só nos faz mal. E a gente perde tempo de fazer o que devemos fazer. Recomendou-me amparar o novo amigo, que parecia inconsciente de nossa colaboração. E, depois de alguns minutos de marcha, estacionávamos sob a árvore frondosa, depondo o irmão enfraquecido e cambaleante sobre a relva fresca. Eles estão aqui na terra e na natureza. Esses irmãos todos estão aqui na crosta, atuando no mundo físico. Eles não têm consciência do mundo espiritual, gente. Eles não conseguem ver nem André Luiz, que não é um espírito superior, não. Eles só conseguem ver os espíritos da mesma hierarquia que eles e nós, os encarnados. E são espíritos. Então, quando a gente vê espírito, a gente acha que espírito enxerga tudo? Não. Depende do seu padrão vibratório. Impressionado com seu olhar inexpressivo, que ele estava ali sabe aquele olhar morto? Solicitei os esclarecimentos do orientador, cuja palavra amiga não se fez esperar. O pobrezinho permanece temporariamente desmemoriado. O estado dele, depois de tão prolongada sucção de energias vitais, é de lamentável inconsciência. Então, lembra aquilo que nós falamos? Os espíritos não sugaram a vitalidade dele? E nesse processo, como ele não é um suicida, vamos entender isso. O corpo perispiritual, ele fica ligado célula a célula. Cada célula do nosso corpo, o corpo perispiritual se liga. No processo do suicídio, houve um rompimento, mas existem forças que atraem, porque quando a gente desencarna de uma forma natural, esses laços eles vão ficando bem frágeis. É como se eles fossem afinando, até ele se desligar naturalmente. No processo do suicídio, há um rompimento, mas esses fios, eles se buscam. Sabe alguma coisa que busca? Uma corda que busca outra corda, porque não foi natural. Então, ou seja, tudo que acontecer com o corpo físico, o corpo perispiritual registra e o espírito sente. Porque ele ainda está registrando o perispírito. Então, quando eles começaram a sugar o plasma do sangue, pensa você, o teu sangue todo saindo, vai te dando uma sensação de quê? De desmaio, de morte. E como ele, fraqueza, e como ele estava ligado ao corpo, nessa busca, tudo o que aconteceu com o corpo dele, ele está registrando. Ele está na condição de um zumbi. Ele não tem nem consciência aonde ele está e o que ele está fazendo. Ele anda como zumbi. Ele perdeu a consciência dele. Quem vai trazer ele agora à consciência é o Alexandre, através do passe e da assistência espiritual. Então, é por isso que a gente vê espíritos dizendo, eu sinto os vermes corroerem o meu corpo. É porque ele está ligado ainda à matéria. Tem uns que sentem mau cheiro, o mau cheiro. Porque ele está ligado ainda à matéria, ao corpo físico, entendeu? Então ele diz, o pobrezinho permanece temporariamente o quê? Desmemoriado, sem memória de nada. Ele não lembra de nada, ele está lá apagado. O estado dele depois de tão prolongada sucção, isso não é 2, 3 dias não, gente, esse processo de vampirismo. Prolongada sucção de energias vitais é de lamentável inconsciência. Em face da minha estranheza,
Alexandre acrescentou: Que deseja você? Esperaria por aqui o processo de menor esforço? O magnetismo do mal está igualmente cheio de poder, mormente para aqueles que caem voluntariamente sob os seus tentáculos. Olha, gente, olha essa informação. Tem o magnetismo do bem? Tem, mas existe também o magnetismo do mal. Porque a origem é a mesma, é a mente, é o espírito. Aqui mesmo encarnado, a gente não diz, fulano tem um olhar que mata a plantinha? É o magnetismo do mal. E ele diz que é tão poderoso quanto o do bem. E eu acho engraçado que o fato da gente fazer o trabalho do bem, a gente esquece quando Jesus disse aos seus discípulos: vocês irão sofrer perseguições, vocês serão presos, sofrerão traições. Jesus nunca falou para nenhum discípulo dele que ia ser fácil. Agora, o que a gente aprende em espiritismo? A espiritualidade permite para que nós nos tornemos mais fortes e vigilantes. Porque a gente se arvora ao trabalho do bem, mas a gente esquece da investida do mal. E a gente não está com a mente vigilante. Daqui a pouco está fofoquinha, está intriga, está briga. Sabe qual é a pior coisa para um trabalhador? Melindre. Sabe qual é a pior coisa para um trabalhador? Ele se sentir dono do trabalho que ele faz. Isso são portas arreganhadas. Outra porta, trabalhador que não quer estudar. É o que mais tem. Porque um estudo esclarece. É uma benção. Então já não vem, falta muito, se enrola. Claro. Quanto mais ignorante, melhor marionete. Então, olha que informação. O magnetismo do mal está igualmente cheio de poder. Mormente, ou seja, principalmente para aqueles que caem voluntariamente. Então, eu me permito cair. Por quê? Porque eu não estou vigilante. E eles sabem aguardar o nosso momento mais frágil. Que caem voluntariamente sob os seus tentáculos. Então ele usou uma palavra forte mesmo. Tentáculos é algo que te envolve, te sufoca e te mata. Em seguida, inclinou-se paternalmente sobre o desventurado suicida e indagou ao suicida: Irmão Raul, como passa? Murmurou o infeliz, como se tivesse mergulhado em profundo sono. Eu não sei, nada sei. Lembra-se da esposa? Respondeu o suicida de modo vago: não. O instrutor levantou-se e disse-me: A inconsciência dele é total. Precisamos despertá-lo. Então, ou seja, como passa? Eu não sei, nada sei. Totalmente inconsciente, não sabe que tem nada na cabeça, apagou tudo. Você lembra da sua esposa? Não. Olha o nível que ele está. Em seguida, determinou que eu permaneceria ali, em vigilância, André Luiz, enquanto buscaria recursos necessários. Interrogou André, admirado. Aí vem André e disse: mas vai buscar recursos? Por que não ajuda logo, né? Vamos ver a pergunta. Não poderemos acordá-lo por nós mesmos? Essa era a pergunta de André Luiz. Mas a gente não pode acordar, vai ter que buscar ajuda? Resposta: o orientador sorriu e considerou. Bem se reconhece que você não é veterano
em serviços intercessórios. Esquece-se de que vamos despertá-lo não só para a consciência própria, senão também para a dor? Romperemos a crosta de magnetismo inferior que o envolve e Raul regressará ao conhecimento da situação que lhe é própria. Entretanto, sentirá o martírio do peito varado pelo projétil, rugirá de angústia ao contato da sobrevivência dolorosa, criada, aliás, por ele mesmo. Ora, em tais casos, as primeiras impressões são francamente terríveis e escoam-se algumas horas antes de seguro alívio. E como outras obrigações esperam por nós, será conveniente entregá-lo aos cuidados de outros amigos. O André Luiz é tão imediatista que ele está achando, não, vamos trazer ele à realidade, pronto. Mas o que é trazer Raul à realidade? É lembrar, primeiro ele diz, num primeiro momento ele vai sentir um alívio, mas logo depois ele vai sentir a dor do projeto, da bala. Vai enlouquecer, vai ter consciência de onde está. Tu imagina, ele diz, e nós não temos como ficar cuidando do Raul, a gente tem outras coisas para fazer. Então a gente precisa de alguém que vai dar continuidade a esse atendimento. Não será nós. As observações calaram-me profundamente. Decorrido 20 minutos, aproximadamente, Alexandre voltou acompanhado de 2 irmãos que se prontificaram a conduzir o infeliz e, daí a algum tempo, encontrávamos-nos em uma casa espiritual de socorro urgente, localizada na própria esfera da crosta. Via-se que a organização atendia a trabalhos de emergência, porquanto o material de assistência era francamente rudimentar, ou seja, pouco desenvolvido. Olha lá. Adivinhando-me o pensamento, Alexandre explicou para nós o que seria esse rudimentar. No círculo de vibrações antagônicas dos habitantes da crosta, não se pode localizar uma instituição completa de auxílio. O trabalho de socorro, desse modo, há de sofrer incontestável deficiência. Esta casa, porém, é um hospital volante que conta com a abnegação de muitos companheiros. Então, ele diz que a casa ela é limitada, depois ele vai estudar a casa transitória também, né? E ele diz que essa casa, ela é volante, ou seja, ela muda de lugar. Deposto Raul num leito alvo, o devotado instrutor começou a aplicar-lhe passes magnéticos sobre a região cerebral. Aonde foi o tiro? No peito. Mas e como é que estava a mente dele? Não se passou muito tempo e o infeliz lançou um grito estertoroso e vibrante, dilacerando-me o coração. Então, ele foi levado até essa instituição, essa casa, que era bem rudimentar, bem simples, inclusive de vibrações, como ele coloca, por conta da terra. Deitaram ele, e ali foi que começou o tratamento, aplicando um passe justamente na mente, né, a mente perispiritual, porque ele está totalmente dementado. E aí, quando ele voltou à consciência, qual foi a primeira coisa que ele fez? Deu um grito estertoroso e vibrante, dilacerando-me o coração. O André ficou com dor de ouvir aquele grito de dor. E ele gritava, eu morro, eu morro. Gritava Raul em
suprema aflição, tentando agora escalar as paredes. Olha a agonia. Agora imagina se tivesse feito lá embaixo daquela árvore. Acudam-me por caridade. E comprimindo o peito com as mãos, olha o tiro, exclamava em tom lancinante, ou seja, doloroso: meu coração está partido, ajudem-me. Não quero morrer. Ele já está morto. Mas não há consciência, porque a maior decepção para o suicida é saber que ele não morreu. Então, qual é a ideia do suicida? E de muitos nós mesmo não suicida. Porque a gente fala, muitos de nós já vivemos essa cena aqui. Eu penso que morrer ou é ficar dormindo ou simplesmente apagar de vez. Mas se eu me vejo, se eu penso, se eu falo e me escuto, se eu sinto, eu estou vivo. Como é que eu posso fazer uma ligação nisso que eu estou vivendo agora com morte? Não estou morto. Eu nem vi caixão, nem vi nada. Por isso que muitos participam do funeral, do próprio funeral. Então ele não consegue entender. Então na cabeça dele ele está o quê? Vivo. O tiro não foi o suficiente. Que é exatamente isso que a gente estuda na obra Memória de um Suicida. Os 5 que são recolhidos são 10, mas 5 começam a falar. Os 5 que estão recolhidos, todos eles estão em dúvida. Se morreram ou não morreram, porque estão dentro do hospital. Enfermeiros solícitos amparavam-no com atenção, mas o paciente parecia tomado de horror. Olhos esgazeados, em máscara de sofrimento indefinível, continuava gritando estentoricamente, como se houvesse acordado de pesadelo angustioso. Então, as pessoas olham, ele está ali deitado numa maca, mas ele, a mente dele, vê constantemente o tiro, o sangue e a dor. Então ele vive o inferno íntimo. Quando a gente fala em inferno, a gente pensa num lugar construído por quem? Então, na verdade, o inferno, ele é algo dentro, está na minha mente, criado por mim. Aquele ato, aquela imagem fica constante na mente do suicida. Não só do suicida. Toda a atitude, toda a imagem do mal que eu fiz se repete constantemente na minha mente. Entendeu? Nós estudamos o caso daquela senhora nas obras de André Luiz, que matou o esposo, esquartejou, colocou numa mala e levou para ser estraçalhado nas rodas de um trem. Ela, no mundo espiritual, ela via constantemente essa cena. Ela se via pegando os corpos, enfiando dentro de um saco, levando para o trilho do trem. Então, ela vivia um inferno. Enfermeiros solícitos amparavam-lhe com atenção, mas o paciente parecia tomado de horror. Olhos esgazeados em máscara de sofrimento indefinido, continuava gritando estentoricamente, como se houvesse acordado de pesadelo angustioso. Esther, Esther, quem era Esther? Chamou o infeliz, recordando a esposa devotada. Venha em meu auxílio, pelo amor de Deus, socorra-me, meus filhos. Alexandra cercou-se dele paternalmente e obtemperou, contrapôs. Raul, tenha paciência e fé no divino poder. Procure enfrentar corajosamente a situação difícil que você mesmo criou e não invoque o nome
da companheira dedicada, nem chame pelos filhos amados que deixou na sua antiga paisagem do mundo, porque a porta material de sua casa se fechou com os seus olhos. Se você tivesse cultivado o amor cristão, prezando as oportunidades que o Senhor lhe confiou, fácil seria, em um momento destes, regressar ao ninho afetuoso para rever os entes amados, ainda que eles não conseguissem identificar a sua presença. Mas agora, meu amigo, é muito tarde. É necessário aguardar outro ensejo de trabalho e purificação, porque a sua oportunidade, com o nome terrestre de Raul, está finda. Foi direto o Alexandre, né? Se ele tivesse sido uma morte natural, se ele tivesse tido uma atitude cristã, ele até poderia, acompanhado, ir até o seu lar e visitar os seus entes queridos, mas na condição que ele está, não pode. A única forma agora é que ele finaliza. É necessário aguardar outro ensejo, ou seja, outra oportunidade de trabalho e purificação, ou seja, aguardar uma nova reencarnação. Porque como Raul acabou. É por isso que diz, o homem vive só uma vez. O Raul, ele só vive uma vez. O Raul, ele não tem mais como voltar. Acabou. Agora será um novo corpo, um novo nome. O homem, o ser homem, esse vive só uma vez. A Conceição, essa aqui, quando desencarnar, acabou. Essa Conceição não tem mais como ela voltar. No novo corpo, novo nome e agora a construção de uma nova personalidade, somando com tudo aquilo que eu já aprendi. Entende? Então, uma vez uma personalidade morta, acabou. O homem só vive uma vez. Fechou para Raul. Imenso pavor. Porque lembra que Raul vinha elaborando essa morte há algum tempo. Né? Ele vinha. Então, por isso que o senhor Alexandre foi muito direto com ele. Só faltou dizer, você queria isso, isso você tem. Acabou, não adianta. E ficar chamando o nome da esposa, ela ia ouvir, não, mas ela poderia sentir um mal-estar. Porque o mundo espiritual influencia no mundo físico, entendeu? De onde a pessoa está. Imenso pavor estampara-se-lhe o semblante e o interpelado revidou. Estarei morto porventura? Não sinto o coração varado de dor? Não tenho as vestes ensanguentadas? Será isso morrer? Absurdo. Então ele sente a dor no coração, ele sente o sangue no corpo, ele diz, isso é a morte? Mas como é que é a morte se eu vejo sangue? Sangue não é do corpo? Então por isso que ele se sente, ele se vê e ele se acha o quê? Vivo. Muito sereno, o bondoso instrutor voltou a falar. Não empunhou sua arma contra o próprio peito? Não localizou o coração para exterminar a própria vida? Ó, meu amigo, podem os homens enganar uns aos outros, mas nenhum de nós poderá iludir a justiça divina. Você não apontou, você não colocou, tá aí. E você está submetido à justiça divina. Sente a dor do tiro, percebe o sangue na própria roupa. O nome disso é justiça divina. Nós estamos submetidos a essa lei. Revelando extrema vergonha,
Ao sentir-se a descoberto, o suicida prorrompeu em soluços, murmurando, porque lembra, ele cometeu suicídio, mas ele organizou tudo para que parecesse o quê? Um homicídio. Ah, desventurado que sou, 1000 vezes infeliz. Alexandre, contudo, não tornou a falar-lhe naquela circunstância. Depois de recomendá-lo carinhosamente aos cuidados dos irmãos responsáveis pelos serviços de assistência, dirigiu-se a mim explicando: Vamos, André. Nosso novo amigo está em crise cuja culminância não cederá antes de 70 horas, aproximadamente. Voltaremos mais tarde a vê-lo. 70 horas. Nosso novo amigo está em crise cuja culminância não cederá antes de 70 horas. A culminância ainda vai vir mais e mais. De regresso aos meus trabalhos, esperei ansioso o instante de reatar as observações educativas. Impressionava-me a complexidade do serviço, entre aspas, intercessório. As simples orações de uma esposa saudosa e dedicada haviam provocado atividades numerosas para o meu orientador e valiosos esclarecimentos para mim. Como agiria Alexandre na fase final? Que revelações teria Raul para os nossos ouvidos de companheiros interessados no seu bem-estar? Conseguiria a esposa consolar-se nos círculos da viuvez? Abrigando interrogações numerosas, aguardei o momento azado, ou seja, oportuno. Decorrido 4 dias, o instrutor convidou-me a tornar ao assunto, o que me fez exultar, me alegrar de contentamento pela possibilidade de prosseguir, aprendendo para a minha própria evolução. Então, 4 dias depois, voltaram até a instituição, porque eles queriam ver como estava o senhor Raul. Encontramos Raul cheio de dores. Lembra que ele falou? A culminância será daqui a 70 horas. Todavia, mais calmo para sustentar a conversação esclarecedora. Queixava-se da ferida aberta, do coração descontrolado, dos sofrimentos agudos, do grande abatimento. Sabia, porém, que não se encontrava mais no círculo da carne, embora semelhante verdade lhe custasse angustioso pranto. Disse-lhe o meu orientador com inexprimível bondade: Tranquilize-se. Sua situação é difícil, mas poderia ser muito pior. Há suicidas que permanecem agarrados aos despojos cadavéricos por tempo indeterminado, assistindo à decomposição orgânica e sentindo o ataque dos vermes vorazes. Esse caso que ele relata, nós vamos ver no livro Memórias de um Suicida. O próprio Camilo passou por isso. Ele sentia o mau cheiro do corpo. E ele dizia: o que fede, o que está fedendo tanto? Porque ele morreu cego, Então, ele acordou cego no mundo espiritual. Ele tateava e depois ele percebeu que ele tateando, que ele estava dentro de um cemitério. Suspirou o mísero. Ai de mim, porque, além de suicida, sou igualmente criminoso. E demonstrando infinita confiança em nós, Raul contou a sua história triste,
procurando justificar o ato extremo. Vamos conhecer a história do Raul? Na mocidade, viera do interior para a cidade grande, atendendo ao convite de Noé, seu camarada de infância. E quem era Noé? Primeiro noivo de quem? Da Esther. E era companheiro dele. Ah, meu Deus, vamos ver. Seu camarada de infância, companheiro devotado e sincero. Esse amigo apresentara-o, certa vez, a noiva querida, com quem esperava tecer no futuro o ninho de ventura doméstica. O Noé apresentou a Esther. Desde o dia, porém, que vira Esther pela primeira vez, nunca mais pôde esquecê-la. Personificava a jovem o que ele, Raul, reputava como seu mais alto ideal para o matrimônio feliz. Em sua presença, sentia-se o mais ditoso dos homens. Seu olhar alimentava-lhe o coração. Suas ideias constituíam a continuidade dos seus próprios pensamentos. Como, porém, fazer-lhe sentir o afeto imenso? Noé, o bom companheiro do passado, tornara-se-lhe o empecilho que precisava remover. Esther seria incapaz de traição ao compromisso assumido. Noé mostrava-se infinitamente bondoso e estimável para provocar um rompimento. Foi então que lhe nasceu no cérebro a tenebrosa ideia de um crime. Eliminaria o rival. Não cederia sua felicidade a ninguém. O colega deveria morrer. Como, porém, efetuar o plano sem complicações com a justiça? Enceguecido pela paixão violenta, passou a estudar minuciosamente a realização de seus criminosos propósitos e encontrou uma fórmula sutil para a eliminação do companheiro dedicado e fiel. Ele, Raul, passou a usar conhecido e terrível veneno em pequeninas doses, aumentando-as vagarosamente até habituar o organismo com quantidades que para outrem seriam fulminantes. Atingido o padrão de resistência, convidou o companheiro para um jantar e propinou-lhe, deu-lhe de beber o veneno odioso em vinho agradável, que ele próprio bebeu sem perigo algum. O que acontece? Ele vinha tomando um pouquinho, o organismo o quê? Se adaptou e habituou. Na hora que ele tomou um pouquinho mais, o organismo já estava, beleza. Mas o outro... Gente, olha aqui, que cabeça é essa? Em vinho agradável que ele próprio bebeu sem perigo algum. Noé, porém, desaparecera em poucas horas, passando por suicídio. A apreciação geral achou que ele tomou um veneno para se matar. Então, para todo mundo, Noé foi um... Guardou ele para sempre o segredo terrível e, depois de cortejar gentilmente a noiva chorosa, conseguiu impor-lhe simpatia que culminou em casamento. Lembra daquela tristeza que ela falava? Ele era sempre muito depressivo, tristonho, lembra? Atingir a realização do que mais desejava. Esther pertencia-lhe na qualidade de mulher.
vieram os filhinhos enfeitar-lhe o viver, mas a sua consciência fora ferida sem remissão. Nas mais íntimas cenas do lar, via Noé, por meio da tela mental, exprobando-lhe, censurando-lhe o procedimento. Aí você vai dizer, tia, mas Noé estava lá? Aonde está gravada a lei de Deus? Quem é o juiz? A própria consciência. Então, ele mesmo se cobrava. Por isso que eu digo, o inferno está no mundo íntimo. Não quer dizer que Noé, em espírito, pudesse estar lá. Mas ele se cobrava. Ele via o Noé, que ele matou. E ninguém soube disso. O rapaz ainda foi rotulado de suicida. Os beijos da esposa e as carícias dos filhos não conseguiam afastar a visão implacável. Em vez de cenas do próximo capítulo. Vamos ter que parar. O tempo urge. Eu olhei agora no relógio. Aí por isso que a tia sempre fala. O que Raul sentia por Esté era amor? O nome disso é o quê? Paixão. Porque a paixão, ela nos tira a linha do raciocínio e do bom senso. Vamos orar, gente? Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus e a teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E a teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Senhor Jesus, com gratidão estamos aqui por todo esse estudo tão esclarecedor, por todo o dia de hoje, por tudo que vivemos, cada um de nós. Queremos te agradecer a tua misericórdia infinita em nos dar sempre oportunidades para rever nossos atos, nossos conceitos, nossas atitudes. Aprender com outros irmãos a respeito de nosso proceder. Muito obrigada, Senhor. Conduz-nos em tuas mãos, leva-nos em paz e em segurança aos nossos destinos, aos nossos lares, e que possamos sempre estar contigo, porque tu estás conosco constantemente. Seja feita a tua vontade, Senhor, agora e sempre em nossas vidas. Assim seja.